Bom, dando continuidade, né, peculato na modalidade furto, que também é chamado de peculato impróprio, como nós já vimos, e está previsto no 312 do parágrafo 1º do Código Penal, que diz: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Pessoal, aqui esse crime, ele não se caracteriza pela apropriação ou desvio, ele se caracteriza pela subtração. Vou até colocar aqui com marca-texto. Olha só. Ele subtrai, tá? Ele subtrai uma coisa que está sob guarda ou custódia da administração pública, né? Então, ele não tem a posse, né? Embora não tendo a posse do dinheiro, do valor, do bem. Por quê, professora? Porque essa coisa está sob a guarda, a custódia da administração. Então, o agente faz o quê? Ele subtrai, né? Ele subtrai ou concorda para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, e ele faz isso valendo-se da facilidade que ele proporciona à qualidade de funcionário público. Aqui o agente, também servidor público típico ou atípico, ele não tem a posse. Ele se vale da facilidade que a condição de funcionário público lhe concede. Ele se vale dessa facilidade para subtrair, né? Ou ele concorre para que seja subtraída aquela coisa do ente público ou de particular que esteja sob a custódia da administração pública, tá? Então, o pressuposto desse crime, né, é que o agente se valha para subtrair de alguma facilidade proporcionada pelo seu cargo, pelo seu emprego, pela sua função. Sem esse requisito, nós teremos apenas o crime de furto do 155 do Código Penal. Então, veja como é semelhante, por isso que o apelido é peculato, o quê? Peculato furto, tá? Porque ele subtrai. Mas essa subtração, diferente do furto do 155, ela se dá por conta da facilidade proporcionada pela qualidade de funcionário público, tá? Então, ele se vale dessa qualidade, ele se vale da facilidade proporcionada pelo cargo, pelo emprego, pela função, certo? Então, ele atua, o funcionário público, com animus furandi, né? É a vontade livre e consciente de subtrair ou concorrer para que seja subtraída a coisa para si ou para outrem, né? Aquela coisa pública ou privada, mas que está sob a guarda da administração, valendo-se para isso da facilidade que lhe proporciona o cargo, o emprego, a função desempenhada, né? Então, deve estar presente o animus rensivi habendi, né? Ou seja, a intenção de não devolver a coisa ao real proprietário. Intenção de não devolver a coisa ao real proprietário, ou seja, o ânimo de ter a coisa para si ou outrem. Então, o agente, desde o início, quer apenas o quê? A coisa para si ou para outrem. Se desde o início ele quer apenas utilizar, né, a coisa subtraída e depois devolver, ele não pratica qualquer ilícito penal. Engraçado, né? Se ele apenas quiser, o dolo dele for de apenas utilizar, mas não de ter para si, apenas utilizar. Tipo assim, pegou emprestado sem avisar ninguém, né? E depois restitui,
ele integralmente, imediatamente, integralmente ao seu dono, ele não pratica qualquer ilícito penal. Nós já conversamos, inclusive, sobre isso quando estudamos o furto 155. Isso se aplica aqui também. Bom, consumação, também conforme estudamos lá no crime de furto, aplicada a teoria da amócio. A consumação ocorre com a efetiva subtração da coisa, né? Não sendo necessário uma posse mansa e pacífica do bem, tá? Segue a mesma linha doutrinária lá do crime de furto. Com consumação, teoria da amócio, não importa se tem uma posse posterior mansa e pacífica. Está consumado com a efetiva subtração da coisa. Vai ter tentativa, né? Sempre que o intercrimes puder ser fracionado. Bom, quanto ao peculato culposo, está previsto no 312, parágrafo 2º. Diz assim: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Crime de outrem. É o funcionário que atua com manifesta negligência, imprudência ou imperícia. Ele infringe um dever de cuidado objetivo. Ele atua infringindo um dever de cuidado objetivo. Ele cria condições favoráveis à prática do peculato doloso, tá? Em qualquer uma das suas modalidades, seja o peculato apropriação, seja o peculato desvio, seja o peculato subtração ou concurso de todos eles, não importa. Ele atua com manifesta negligência, imprudência ou imperícia, ele infringe um dever de cuidado objetivo, e ele infringindo esse dever de cuidado objetivo, ele agindo com negligência, com imprudência ou com imperícia, ele vai criar condições favoráveis à prática por outra pessoa do peculato doloso, certo? Então, o crime se consuma no momento em que se aperfeiçoa a conduta dolosa do terceiro, né? Então, é aquele sujeito que se torna negligente, se torna imprudente, né? E com essa sua ação culposa, né? Ou sua omissão, né? Ele cria condições para que outrem pratique o peculato, outro funcionário público desvia, outro funcionário público se apropria ou subtraia um bem, certo? Então, ele se consuma no momento em que se aperfeiçoa a conduta dolosa do terceiro. Então, no momento que o terceiro pratica o peculato doloso, está consumado o crime de peculato culposo para o agente que foi imprudente, negligente ou imperito, certo? Agora, é necessária a existência de um nexo causal entre os dois delitos, né? O primeiro tenha possibilitado a prática do segundo, ou seja, a negligência, a imprudência, a imperícia desse funcionário aqui do parágrafo 2º tenha dado causa, nexo causal tenha dado causa, tenha favorecido a prática do peculato doloso por outrem, né? Ou seja, a prática do segundo crime tem acontecido por causa do peculato culposo cometido por um funcionário público antes, tá? Então, aqui nós temos, ou antes ou depois, né? Mas tem que ter um nexo causal, antes ou depois, tem que ter um nexo causal. Então, o funcionário público, por exemplo, foi negligente, não fechou uma determinada repartição, guardou determinados pertences que estavam sob seus cuidados, e aí facilitou para que outra pessoa pudesse desviar, dar um encaminhamento distinto, ou seja, ele foi negligente, ele foi de alguma forma imprudente, e aí ele pratica esse crime. Veja que a pena é menor, porque é culposo, é de 3 meses a 1 ano, já falei da consumação. Por ser um crime culposo, obviamente, não é possível a modalidade tentada, né? Inviável a forma tentada. E nós temos ainda a possibilidade de reparação do dano, tá? De reparação do dano e a extinção da punibilidade para esse funcionário que cometeu o peculato culposo.
O parágrafo 3º diz, no parágrafo anterior, ou seja, isso é aplicável ao crime de peculato culposo, no parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Como assim, professora? Bom, sentença irrecorrível é aquela da qual não cabe mais recurso, né? Fez coisa julgada, material. No caso do parágrafo anterior, no crime de peculato culposo, se esse funcionário que atuou com negligência, imprudência ou imperícia, né, e favoreceu o crime de outrem, então, se ele reparar o dano, né, por exemplo, o prejuízo foi no valor de R$80 mil, e ele vai lá e repara, entrega, né, os R$80 mil. Se ele fizer isso antes do trânsito em julgado, antes da sentença irrecorrível, ele vai ter a punibilidade extinta, ou seja, ele não vai cumprir pena, extinção da punibilidade, não vai mais poder ser punido, tá? Então, se ele reparar o dano antes da sentença, da decisão transitar em julgado, antes da sentença irrecorrível, ele vai ter a punibilidade extinta, tá? Não será punido, ainda que seja, no final, considerado culpado, considerado autor do crime, enfim. Agora, se ele só repara o dano depois que a sentença irrecorrível já foi proclamada, né? Então, ele vai ter direito apenas à redução da metade da pena imposta, né? Então, se, por exemplo, a pena varia, a pena em abstrato é de 3 meses a 1 ano. Então, por exemplo, ele teve uma pena de 8 anos. Se ele fizer a reparação do dano depois da sentença transitar em julgado, ele vai cumprir apenas 4 meses, né? Mais ou menos 4 meses da pena imposta. Então, é isso do peculato, ainda do peculato culposo. Vamos tratar ainda do peculato estelionato, tá? Que é o chamado também, né? O código chama de peculato mediante erro de outrem, tá? O apelidozinho dele é peculato estelionato. Está previsto no 313, que diz apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. E aí prevê uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Então, vejam aqui que a pena mínima é de 1 ano, e vocês sabem que se a pena mínima for de até 1 ano, é possível a suspensão condicional do processo, né? E aqui é possível, tá no teto, é de até 1 ano. Agora, se incidir a majorante lá do parágrafo 2º do 327, já não tem como ser possível esse benefício da suspensão condicional do processo SUSI processual. Só se não tiver presente a majorante do parágrafo 2º, porque senão extrapola o limite máximo para o benefício, que é de a pena mínima ser de até 1 ano. Bom, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Apropriar-se. Professor, e não é peculato apropriação, não? Aqui não, tá? Aqui é mesmo o estelionato. Preste atenção. O delito se assemelha bastante, sim, à figura que nós estudamos lá atrás da apropriação de coisa havida por erro, tá? Aqui é qualificada pela condição funcional do sujeito ativo. Então, lembra lá o que a gente estudou sobre a apropriação de coisa havida por erro? E simplesmente pense que aqui quem se apropriou foi o funcionário público. E essa coisa veio à posse dele por causa do seu cargo, do exercício da sua função, do seu cargo público. Então, aqui é um tipo de apropriação de coisa havida por erro, qualificada pela condição funcional do sujeito ativo, tá? Por isso que não é considerado peculato apropriação, que nos remeteria à apropriação indébita, não é o caso, tá? Aqui é peculato
chamado peculato e estelionato, tá? Por quê? Aqui a conduta é a seguinte: o agente inverte a posse dos valores recebidos por erro de outra pessoa, né? Ele recebeu, ele teve a posse daqueles valores, por exemplo, por causa do seu cargo público. Ele recebeu no exercício do seu cargo. Ele inverte a posse, né, desses valores que foram recebidos por erro de terceiro. Esse bem apoderado, ao contrário do que acontece lá no crime de peculato apropriação, ele não está naturalmente na posse do agente. Essa posse derivou de um erro alheio. Quem entregou esse bem ao agente estava com uma falsa percepção da realidade. O erro dessa pessoa foi espontâneo, né? Se foi um erro provocado pelo agente, aí nós teremos o crime de estelionato do 171. Muito cuidado. Se o agente público, né, provocar esse erro da pessoa que lhe entregou o bem, ele fizer isso de propósito, então, se foi ele que provocou o erro, ele vai estar praticando o crime de estelionato do 171, não importa se ele é funcionário público. Agora, esse erro foi natural da pessoa, não foi ele que deu causa. Ele recebeu por erro de outra pessoa. Então, ele recebeu, naquele momento que ele recebe, ele vai ter uma posse o quê? Normal, uma posse legítima. Só que a partir do momento em que ele percebe que aquilo que ele recebeu não era para ter recebido, né? Quem lhe entregou estava em erro, e aí ele inverte a posse para uma posse ilícita no momento em que surge o dolo de ficar com aquilo para ele, tá? Então, ele recebeu por um erro de outrem, tá? O contrário do que ocorre no peculato apropriação, o bem não está naturalmente na posse do agente, né? Esse bem não está naturalmente na posse do agente. Essa posse deriva de um erro alheio, tá? É um tipo doloso. Por quê, professora? Porque só vai ser punida a conduta dolosa. Como assim? A vontade consciente, livre e consciente do funcionário público de se apropriar de um dinheiro ou qualquer utilidade móvel que recebeu por erro de outra pessoa, ciente do engano cometido, né? Ele tem que estar ciente do engano cometido. Professora, ele tem que ter o dolo no momento do recebimento da coisa ou é suficiente que ele tenha o dolo depois que já está na posse da coisa, depois que ele percebe que foi um erro? Não é necessária a existência do dolo no momento do recebimento da coisa, tá? O dolo deve existir no instante em que o funcionário percebe o erro e se apropria da coisa, né? Vejam que o verbo típico aqui da conduta não é receber, né? O verbo é qual? Apropriar-se, né? Então, não é receber coisa advinda de erro alheio. O verbo, o crime, é apropriar-se dela, tá? Então, apropriando-se, o agente público, ele viola o dever jurídico de restituir o que não é seu, né? Então, o agente nem sempre percebe, desde logo, que, por exemplo, está recebendo um dinheiro ou uma utilidade por equívoco. A consciência do erro alheio pode vir posteriormente. E o crime é o mesmo, se ele se apropriar, né? Se ele estiver ciente da origem errônea e indevida de sua posse, ele se aproveita da situação para apropriar-se do bem, né? Ele tem que ter essa consciência, né, de que está se apropriando de algo que recebeu por erro de outrem, né? Ele tem que estar ciente do engano cometido. Bom, a consumação
não ocorre no momento do recebimento, como eu já mencionei, ela ocorre a consumação quando o agente, percebendo o erro de terceiro, não desfaz esse erro, se apropria da coisa que foi recebida e passa a agir como se fosse dono dela. E a doutrina admite tentativa, certo? Então, era isso a respeito do peculato. Próxima aula, nós daremos continuidade estudando o que alguns chamam de peculato eletrônico, mas que, na verdade, não guarda nenhuma semelhança com os crimes de peculato aqui que nós estudamos, que eu prefiro chamar de crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Então, até a próxima aula, bons estudos, quaisquer dúvidas eu estou à disposição.